Fala minhas máquinas, tudo bem com vocês? Estamos aí iniciando mais uma aulinha aí desse segundo módulo dos assuntos do edital, beleza? E aí, gente, chegamos em função do primeiro grau. Ixi, acredito que muita gente quando ouviu esse nome já tremeu aí na cadeira. Calma, minha máquina, cola aqui, ó. Cola aqui com o pai que a gente desenrola a ideia de função para vocês tranquilamente, beleza? Eu sei que função do primeiro grau é o calo aí no pé de muitas pessoas. Só que com a gente isso não vira aí um calo no pé não, beleza? Isso aí vira uma massagem no pé de vocês. Vamos lá? Seguindo aqui para a ideia de função. Vamos lá, ó. A definição de função, basicamente falando, é dado dois conjuntos A e B não vazios, uma relação ou lei de formação que é a função de A em B é uma função quando associa a cada elemento x do conjunto A apenas um único elemento y do conjunto B. Essa função pode ser indicada por f de A em B, onde lê-se função de A em B. Professor, o senhor falou grego agora, quando disse conjunto vazio, f de A em B, x, y... Calma, gente, calma. A gente vai destrinchar para vocês aí, abrir, desboiar o milho, para que vocês entendam aí direitinho a função do primeiro grau. O que ele quis dizer com dois conjuntos A e B não vazios? Gente, quando a gente fala em conjuntos, nós estamos falando de uma união de elementos. Uma união aí de números, ok? Conjunto não vazio é aquele conjunto que possui, sim, números, elementos dentro dele. Então a gente sempre costuma definir conjunto, quando está trabalhando com fração, com função, a seguinte forma. Vocês lembram que a gente usa aquele círculozinho aí? Exatamente. Então, nós utilizamos dois círculozinhos aí para entender a definição de função. Então, eu tenho um conjunto A, onde terão elementos aqui, números aqui, e o conjunto B. Então, a gente já está definindo a primeira parte, ó, dado os conjuntos A e B, ou seja, dado dois times de números, porque é um conjunto não vazio, não é um conjunto que tem números. Dois times, uma família de números aqui, ó, não vazios. Nós temos aí uma relação, ou seja, uma lei de formação. O que é uma lei de formação, professor? É uma fórmula. A função nada mais é que uma fórmula, uma lei de formação, que é uma ponte entre esses conjuntos. Ou seja, eu tenho um elemento x aqui, ó, né? Porque ele diz o seguinte, a função de A em B é uma função quando associa a cada elemento x, ou seja, cada x aqui, que representa um número desse conjunto de números. x1, x2, x3. É uma função quando associa cada elemento x do conjunto A a apenas um único elemento y do conjunto B. Ou seja, o B, os elementos do conjunto B são y. Aqui eu boto y1, y2, y3, y4 e assim infinitamente. Então, o que é uma função? A função tem o dever de fazer uma ponte, tem uma relação. É como se tivesse se fosse dessa família, tivesse paquerando uma boizinha daquela família lá, e você agora quer ter uma relação, uma função. Então você vai ter uma ligação aí para que aconteça o namoro. Então você vai ligar apenas uma vez aqui aquele elemento. Ok? Por isso que a definição de função é essa. Você vai fazer o quê? Ó? Você vai pegar cada elemento x do conjunto A apenas um único elemento do conjunto y. Ou seja, você é dessa família, quer namorar com uma menina dessa outra família. Ou você, garota, aí quer namorar com um menino, com um crush aí dessa família, você apenas só pode namorar com um, né? Se você namorar com mais de um, não pode, gente. É bigamia, é errado. Eu acredito que você não é dessa pessoa que costuma fazer tais atos aí. Então, ó, você só deve fazer apenas uma ligação aí do conjunto B. Então, a função é isso. Eu ligo um elemento no conjunto a outro elemento do conjunto. Eu ligo ali um elemento dessa família a outro elemento da outra família. A um único elemento. Então, a gente vai ter essas ligações aí dos elementos aos outros elementos que a gente chama aí de função. Entendido aí toda essa definição, vamos dar continuidade a entender aí como funciona cada nomezinho desses elementos que a gente acabou de destrinchar aqui para vocês. Ó, estão lembrados aí que a gente simulou esses gráficozinhos aí? Ó,
Esse primeiro conjunto, que é a primeira família aí, trabalhada de elementos, de números aí, é chamada de domínio. E a segunda, que é a de chegada, né, o conjunto de saída, de chegada, é o contradomínio, ok? Agora vocês têm que entender uma coisa bastante interessante, vê. O conjunto A possui esses elementos aí, ó, 1, 2 e 3, do domínio. E eles possuem uma relação aí, ó, com cada elemento do conjunto aí do contradomínio, que é o conjunto B. Ok? Então, ó, vocês podem perceber que eles participam aí ligando apenas um elemento do outro conjunto. E vocês podem perceber também que existem elementos aqui do conjunto de chegada, que é o contradomínio, que não estão participando. É como se a gente tivesse uma família grande, e aqui fosse uma família grande, e tivesse várias pessoas aqui. Só que uma pessoa dessa família, de cada família, vai ter um namoro com uma única pessoa da outra família. Só que tem aquelas pessoas da família que são, como é que eu posso dizer? Desprovida de aparência, ela é desprovida de beleza, ok? E aí ela fica solteira. Então, pode acontecer de sobrarem elementos aqui nesse conjunto de chegada, nesse contradomínio. Aqui não. Aqui todo mundo participa, porque todo mundo aqui é de uma família que é provida de beleza aí, provida de dotes, onde todo mundo corre aí atrás. Então todo mundo participa dessa ideia e aqui nem todo mundo participa dessa relação. Então a gente tem aí, ó, esse primeiro conjunto é chamado de domínio, o segundo de contradomínio, e cada participante dessas relações aqui no conjunto do contradomínio, que é o conjunto de chegada, é chamado de imagem. Ou seja, esse que está participando é chamado de imagem. Esse que está participando é chamado de imagem. Esse também está participando é imagem. Então a gente pode definir o seguinte, que essa relação que seria o namoro, aí, é a chamada relação de função. É o que liga os dois conjuntos. A função, ela liga os dois conjuntos. Então eu pego esse cara e digo, ó, tu namora com esse aqui, com esse aqui. Ou ela namora com esse aqui. Então, ó, eu estou ligando aí, o namoro é a ligação da função. Então é isso que a função faz, liga um elemento desse conjunto a apenas outro elemento aí do conjunto. Ok? Então a gente definindo aí a questão do domínio, que é D, nós temos aí o conjunto 1, 2 e 3, que fazem parte do domínio aí dessa função. 1, 2 e 3, né? Já o contradomínio, que eu vou chamar de C, é 2, 4, 5 e 7. 2, 4, 5 e 7. Ok? E a imagem são aquela galera, vou botar aí M, é aquela galera que participa da relação. A função resulta nessa relação aí. Então você coloca o quê? 2, 5 e 7. Ok? O 4zinho ali ficou de fora. Não é? Bichinho, né? Mas aí a gente vai desenrolar direitinho. Deu para entender aí como a gente denomina cada um domínio, contradomínio e imagem. É importante vocês guardarem esses conceitos, porque lá na frente a gente trabalha falando deles especificamente. Ok? A gente vai relacionando com ideia de família, com ideia de relação e tal, para vocês irem se familiarizando com essas palavras. Depois a gente começa a chamar de domínio, contradomínio e imagem da função. Beleza? O importante é que você entenda esse conceito aí e descomplique para você esse conceito. Tranquilo? Então, para entender melhor ainda como funciona esse conceito de função, para entendermos melhor ainda como funciona esse conceito de função, eu peço que vocês prestem atenção nessa historinha aí que eu vou contar a vocês. Beleza? Ó, se coloquem na história, ó. Imagina que você é amigo aí, amiguíssimo aí do professor Galvão, beleza? Então você vai imaginar o seguinte. Imagine que o professor Galvão costuma abastecer seu carro em um posto de gasolina na cidade em que ele mora. Nesse posto, o valor do litro da gasolina custa R$ 3.
reais. Então Galvão tá lá, tal, passeando com o seu carro e tal, ele quer abastecer num posto da sua cidade. E nesse posto a gasolina custa apenas R$ 3. Top, né? O preço da gasolina. Então, 1 litro da gasolina custa R$ 3. Só que o seguinte, Galvão disse pra mim que ele só tinha na carteira R$ 30. E ele disse, ó Edgar, eu vou abastecer meu carro com todo o dinheiro que eu tenho na carteira, eu tenho R$ 30. Então, se a gasolina lá custa R$ 3 e ele tem 30 e ele vai abastecer, com R$ 30 eu consigo quantos litros de gasolina? 10 litros de gasolina. Você entendeu? Então vamos lá, ó. O professor Galvão, ele disse que tem 30. Então com R$ 30 e a gasolina custando R$ 3, com 30 ele obtém aí 10 litros de gasolina, concorda? Porque se eu tenho R$ 30 e divido para 3, eu terei ali 10 litros de gasolina. Agora imagine aí. Galvão não só tem 30. Beleza? Galvão agora ele tem R$ 60 na carteira. Ele diz, Galvão, nós iremos aí, eu vou aí pagar essa gasolina com R$ 60. Então, nós iremos obter 20 litros de gasolina. Ok? Seguindo aí a situação da história que eu falei para vocês, agora Galvão ele tem R$ 60. Ele só vou usar os R$ 60 para abastecer meu carro. E aí, a gasolina custando R$ 3, eu vou obter quanto? 20 litros de gasolina. Então, conforme o valor do dinheiro da máquina vai aumentando, ele varia, conforme o preço da gasolina ali, ele obtém certa quantidade de litros. Ok? Aí vamos pensar ainda que Galvão ele não tem mais R$ 60. Ele tem R$ 120 na carteira. Ele vai dizer, Galvão, ele vai dizer, Edgar, eu tenho R$ 120 aqui na carteira. Eu vou abastecer nesse posto aí todo os 120. Eu vou usar todo esse dinheiro para abastecer. Se eu tenho R$ 120 e a gasolina custa R$ 3, quantos litros de gasolina eu vou obter aí? Exatamente, 40 litros de gasolina. Então, se a máquina... Travou aqui, pessoal. Se a máquina tem R$ 120 aí em dinheiro e a gasolina custa 3, com 120 ela obtém ali 40 litros de gasolina. Deu para entender aí como funciona a ideia conforme o dinheiro da máquina varia? Essa questão aí do nosso cotidiano se trata nada mais, nada menos que uma função. Ok? O que relaciona o dinheiro de Galvão com a quantidade de litros que ele vai comprar ao abastecer o carro ou moto é o preço dela. Então, dessa família de números aqui, desse conjunto A, o preço da gasolina é a função. Vou botar aqui preço. Que vai me ligar e vai resultar a quantidade de litros de gasolina aqui do conjunto B. Entendeu que tem situações no nosso dia a dia que trabalham com funções e vocês não percebem? Então, função, gente, não é algo tão complicado. Eu até trouxe um mapinha aí, conforme aquele anterior que fizemos, para definir essa ideia aí que Galvão nos falou. Com R$ 30 no bolso, Galvão obtém aí, 10 litros de gasolina. Porque aqui, nós estamos falando do dinheiro de Galvão. A função é o preço da gasolina. E aqui, o conjunto B é os litros de gasolina que ele vai obter com esse dinheiro. Então, com R$ 30 ele obtém 10 litros. Com 60 ele obtém 20. Ok? E com 120 ele obtém 40 aqui, O zero desceu, mas ele fica aqui. 40. Ok? Com 120 ele obtém 40 litros de gasolina. Então pode ver que o que liga, o que relaciona o dinheiro de Galvão com o litro de gasolina que ele vai abastecer o carro é o preço da gasolina. E isso aí é um tipo de função. Vocês estão entendendo e começando a ficar mais claro a ideia de função. Viu que não é um bicho de 7 cabeças? Para entender melhor a ideia de função, como a gente estava comentando aqui,
Vocês devem imaginar que a função, ela é uma máquina, onde eu coloco determinado valor inicial e a função vai trabalhar e me dá um valor secundário, que é o f de x, que a gente também chama ele de y. F de x é igual a y, a mesma coisa. Se eu chamo f de x, eu posso chamar também de y. Então a função é uma máquina que transforma o valor de x em um outro determinado valor. E o que vai dizer o que esse valor vai ser é a minha função, é a minha lei de formação, ou seja, a minha fórmula. Então, quando a função ela é aplicada em um certo valor x, ela vai me dar outro valor ali, como um exemplo de Galvão lá para abastecer o carro. Ele jogou o dinheiro dele aqui, ó, de R$30. Ele vai obter na máquina da função, que é o preço da gasolina, o valor aí de 10 litros. Então aqui eu tenho um dinheiro e eu obtive ali a quantidade em litros nessa função. Viu que não é difícil, não é complicado entendermos aí o conceito de função. Bem tranquilo, né? Então, entendendo, guardando no coração esses conceitozinhos aí de função, nós iremos falar sobre regras de existência de uma função. Beleza? Então, ó, dá uma pausa, bebe uma água. Dá uma pausa no vídeo, bebe uma água. Respira. Você guardou o conceito de função, beleza? Você guardou direitinho aí o conceito de função. Agora, depois da pausa, dá uma pausa aí. Isso, depois que você deu a pausa, agora a gente vai entender outras informações importantes sobre a função. Entendeu o conceito, guardou o conceito. Eita, que historinha legal contou ali da gasolina, que historinha legal contou ali da família, do namoro e tal. Entendeu o conceito de função. Agora a gente vai entender as regras e existências de uma função. Beleza? Eu entendi o que é função. Agora eu vou entender como aquela função ela existe. O que ela precisa para existir. Ok? Então nós temos duas regrinhas principais. Em que todos os elementos do domínio, ou seja, todos os elementos ali do dinheiro de Galvão, no exemplo passado, todos os elementos da família que iria namorar com alguns integrantes da outra, participam. Ou seja, deve sair flecha de cada um deles. Ok? Todos os elementos aqui participam. E a segunda regra é que somente uma flecha sai de cada elemento do domínio. Ok? Se duas flechas saírem, tem alguma coisa de errado. Vamos para um exemplo aí de um exercíciozinho para vocês direitinho fazerem. O controle aqui está dando um probleminha, mas vai sair devagarinho. Vou passar por aqui. Vamos lá? O controle já desistiu, mas não desiste não, galera. Diferente do controle, vocês não vão desistir. Vamos lá, ó. Tem aqui dois conjuntos. Um conjunto que está tendo uma função com o outro. Então, ó, vocês devem imaginar aquele exemplo do namoro. Existem uns caras aqui, amigos e tal, que estão numa festa. Na festa, todo mundo. Aqui, ó, todo mundo da festa foi convidado. Beleza? Por quê? A galera do primeiro conjunto, todo mundo tem que participar. Não pode ficar ninguém sobrando aqui. Beleza? Então já vai seguindo esse bizu aí para saber se essas são função ou não. Porque esse exercício que a gente está fazendo aí, ó, é para saber se essas relações aqui são função ou não. E a gente vai saber agora. Beleza? Então, ó, quais são as regras que a gente deve levar em consideração, ó? Todos os elementos do domínio participam. Então aqui, ó, na festa que está acontecendo aqui nesse primeiro... A festa, tem um cara que está fora. Tem alguma setinha ligando lá. Esse cara está aqui, ó, fora do rolê. Ele está deslocado, blocado ali, está isoladão. Então, por esse cara estar isolado, isso aqui não é função. Vou botar um não bem grande aqui, ó. Porque, pela primeira regra de existência de uma função, todos os carinhas têm que participar da festa. Todo mundo tem que ter flecha saindo dele. Beleza? Então, isso aqui já não é uma função. Observação. Nesse conjunto aqui, todo mundo tem que participar também, professor? Não, aqui já não é obrigatório. Aqui pode ter galera que não participa, aí galera avulsa. Já no domínio aqui, todo mundo tem que participar. Então a gente já classifica isso como não é função. Beleza? Vamos lá aí para esse exemplo aqui. Tem a festa, ó. Tá todo mundo no rolê, relacionando. Só que, ó, aqui obedeceu a primeira regra, não foi? Foi. Todo mundo tá participando. Tá saindo flechas ali, ó, de todo mundo. Cada um relacionando com o outro. Só que existe um problema
Qual o problema aí nessa festa? Ele quebra a segunda regra, que diz que somente uma flecha sai de cada elemento do domínio. Somente sai uma flecha do primeiro carinha aqui. Desse primeiro time aqui, ó. Somente sai uma flecha, somente sai uma flecha. Então, ó, o que está acontecendo aqui? Quebrando a segunda regra. Então aqui não é função. Por quê? Está saindo mais de uma flecha de um carinha aqui. É como se tivesse o rolê, todo mundo na festa e tal, paquerando todo mundo do outro lado, e não sei o que, manda beijo. Só que esse cara, ele tá paquerando duas pessoas da mesma forma. É como se ele tivesse querido namorar com duas pessoas ao mesmo tempo. Pode isso, Galvão? Pode não, Galvão. Pode não. Então, ó, tem que ser somente uma flechinha ligando o outro conjunto. Então, ó, ele obedeceu a primeira regra de que todo mundo participa, beleza, mas ele quebrou a segunda, porque tem mais de uma flecha aqui, ó, saindo dele. Então isso não é função, porque o cara tá na festa e quer pegar mais de duas pessoas na festa aí. Ele é um cara que não tem princípios assim, igual você aí de família aí tradicional, que ainda nem beijou ainda e quer aí manter a castidade. Beleza? Então você tem que analisar esse conjunto aí, uma relação bastante interessante. Vamos para esse caso aqui, ó. Ele obedece a primeira regra, obedece, todo mundo tá lá na festa. Ó, aqui, ó. Todo mundo participando da festa aqui, ó. Beleza? Todo mundo tem uma flecha saindo dele. Então ele já obedeceu a primeira regra de que todo mundo está participando, ou seja, de todo mundo que está aqui saiu uma flecha dele. E ele obedeceu também a segunda regra. Qual é a segunda regra, Galvão? Que apenas uma flecha sai desse conjunto aí, tá vendo, ó? Saiu apenas uma flecha, saiu apenas uma flecha, saiu apenas uma flecha, saiu apenas uma flecha. Ok? Mas, professor, tem elementos sobrando aqui? Pode sobrar do outro lado. Não pode sobrar aqui. Esses são os caras principais da festa. São os convidados de honra. Não pode faltar na festa. Então, aqui é função e você bota aí que é um sim bem legal, que isso aqui é uma função das regras de existência. Beleza? Nesse caso aqui, gente, a festa rolando. Aqui, ó. Todo mundo participando do rolê, não é? Então obedeceu aí a primeira regra. Concorda comigo? Concorda, tá todo mundo lá no rolê, na festa. E ela obedece também a segunda regra. Qual é a segunda regra? Que sai apenas uma flecha de cada um. Mas, professor, tá saindo uma flecha somente para um do outro lado. Pode acontecer? Pode, parceiro. Você não já viu, não? Quando ocorre as festas? Você acha que naquela boizinha que você gostou na festa, só você tá olhando para ela? Claro que não, parceiro. Existem uns lobos devoradores aí destruidores aí de família que tá observando aí e paquerando também a mesma menina que você quer. Então, todos os caras da festa estão ali, ó, e olhando para aquela menina, que é o um, ok? O que não pode é o cara tá olhando para duas meninas, querendo paquerar duas meninas ao mesmo tempo, ok? Então aqui, ó, pode acontecer sim esse caso, que aqui vocês lá na frente, quando entender o conceito, isso aí é uma função constante. Entendeu? Então todo mundo ali, ó, na frente pode sim estar paquerando uma única menina. Não sei se você vai conseguir o que você quer, né? Chegar próximo dela e tal, beijar e namorar e etc. Mas você consegue ainda observar. Então várias pessoas podem olhar aí para essa menina. Eu sei que eu frustrei muitos alunos aí com a crush, que ele pensava que só ele olhava para ela. Mas nesse mundo que a gente vive, a galera só na festa, não quer nem saber disso. E todo mundo fica olhando para uma única pessoa. Beleza? Então, entendido aí o conceito, aqui também é função. Eu boto sim aí. E a gente desenrola aí o que é função e o que não é função. Vamos ver se o controle ressuscitou para passar aqui. Não ressuscitou, então vamos por aqui mesmo. Ó, entendido aí a existência, as regras de existência de uma função, nós iremos agora entender, agora algebricamente, não só com definições e exemplos, o que é a lei de formação de uma função. Ok? Vamos entender aí a lei de formação de uma função. Contudo, gente, para a gente entender essa lei de formação de uma função, eu vou deixar aí para a gente continuar na segunda parte dessa aula, porque a gente entende o conceito de lei de formação de uma função, entende aí os exemplos praticados,
e dificultamos aí não, nós facilitamos aí o entendimento de vocês com relação a esse calo no pé de muitos alunos aí que é a função. Viram que não é tão difícil assim? Cola na máquina que a gente consegue desenrolar para vocês. E como vocês sabem, a máquina em ação ajudando vocês a alcançar essa tão sonhada aprovação. Valeu!